Na videoaula de hoje, vamos falar sobre altitude. O que é a altitude? É a distância vertical em metros entre determinado ponto e o nível médio do mar. Ela é considerada a terceira coordenada geográfica logo após a primeira e a segunda, a latitude, leste-oeste, e a longitude, norte e sul. Classificação de altitude. Dependendo da posição do lugar em relação ao nível do mar, a altitude pode ser positiva ou negativa. Positiva em lugares acima do nível do mar e negativa em lugares abaixo do nível do mar. Como, por exemplo, temos na imagem a representação de alguns pontos. O ponto A apresenta-se com uma altitude positiva, a 100 metros do nível do mar. O ponto B encontra-se a uma altitude negativa e descreve-se como depressão, porque corresponde a uma área que não está submersa. O ponto C está a uma altitude positiva, a 100 metros do nível do mar. Já o ponto D está a uma altitude positiva, mas designa-se com uma profundidade porque corresponde a um lugar submerso. E o ponto E tem uma altitude negativa, pois está abaixo do nível do mar e com uma profundidade. Conforme a altitude em que o lugar demarcado se encontra, varia a temperatura do local. Maior a altitude do local, menor a temperatura. Menor a altitude do local, maior a temperatura. Isso indica que a altitude e a temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Altitude e clima. Devemos lembrar que a altitude e o clima estão intimamente relacionados. Assim, os locais mais elevados são mais frios. Isso porque, em altitudes maiores, representam menor concentração de gás e têm como característica a dificuldade de reter o calor. Um exemplo são as montanhas muito elevadas que possuem neve em seu pico, como a Cordilheira dos Andes. Assim, quanto maior a altitude, menor a presença de oxigênio, e por esse motivo, muitas pessoas que realizam escaladas ou atingem pontos muito altos não estão preparadas para isso. E por isso, precisam se preparar. Aí vai uma relação de altitude com a saúde. Grandes altitudes afetam diretamente a saúde do corpo humano, causando dores de cabeça, náuseas, vômitos, dificuldade para respirar, falta de apetite e sangramento no nariz. Altitude e relevo. Há uma classificação em relação às formas de relevo com a altitude. As depressões possuem uma altitude muito negativa, também caracterizadas como vales, depressões alongadas e estreitas, situadas entre montanhas e normalmente resultantes da ação de um rio. Já as montanhas e as cordilheiras possuem elevada altitude, pois apresentam grandes desníveis, vales profundos, topos muito altos, e a altitude geralmente superior a 1.000 metros. Os topos podem terminar em forma de pico ou arredondados, e justamente por isso ela possui uma altitude muito positiva. Já os planaltos têm a forma de relevo aplanada e com altitudes superiores a 200 metros, e as planícies são ao contrário, possuem altitudes inferiores a 200 metros, mas tanto os planaltos como as planícies possuem uma altitude positiva. A influência da altitude sobre a vegetação. As partes elevadas dos maciços montanhosos do leste brasileiro possuem espécies arbustivas e campestres, o que corresponde aos campos de altitude. Em paisagens rochosas, surgem, a partir de 900 metros, os campos rupestres, que são ecossistemas encontrados sobre o topo de serras e chapadas, onde predominam ervas, gramíneas e arbustos. No sul e no sudeste brasileiro, a vegetação é campestre,
e se encontra no topo das montanhas e nos planaltos mais altos. Vemos como exemplo a floresta das araucárias. A araucária é uma árvore frondosa, conhecida por muita gente por pinheiro do Paraná. Ela que produz a pinha, o órgão reprodutivo, a qual dá origem ao pinhão, a semente da planta. Essa árvore é natural dos estados do sul e do sudeste do Brasil e ocorre em áreas de elevadas altitudes, o que corresponde a baixas temperaturas. Para um bom desempenho na produção de pinhões, as araucárias precisam se encontrar em regiões adequadas, principalmente em termos de frio. Pelo menos precisa de ter de 3 a 4 meses de frio por ano, em temperaturas médias em torno de 13 a 15 graus. Quanto mais ao norte do país, maior deve ser a altitude para uma melhor produção de pinhões, como, por exemplo, em Minas Gerais, em que as árvores devem se encontrar em altitudes acima de 1.000 metros, e quanto mais ao sul, consegue-se uma produção em altitudes menores, como, por exemplo, de 400 metros.